EV, EBITDA e preço-lucro. Quando uma ação está cara, quando uma ação está barata? Vou te ensinar a precificar hoje. Olá pessoal, como sempre, meu nome é Bruce Barbosa, eu sou sócio e fundador da Nord Research e hoje eu venho falar para vocês uma coisa que me perguntam assim em todo lugar, já me perguntaram até na praia. Bruce, como você usa EV, EBITDA e preço-lucro? Como você precifica as empresas? Como que você usa esses múltiplos para saber qual empresa é barata, qual empresa é cara? E eu vou falar exatamente sobre isso hoje para você. Mas como sempre, antes de começar, já deixa aqui seu like, já ligue o sininho e me ajude a ganhar dos vídeos da Marília, porque recentemente a Marília começou a passar na frente de novo, então a gente precisa dar uma melhorada aí, porque obviamente bolsa é muito melhor que renda fixa, então a gente precisa ficar na frente da Marília sempre. Até ela me sacaneou essa semana, vou voltar para ela semana que vem. Então vamos lá, começando do começo. Eu fiquei pensando assim bastante tempo como seria uma boa forma de explicar o que é EV, EBITDA, do que é preço-lucro, né? Uma boa forma é, sabe o preço por metro quadrado que você usa quando você compra imóveis? Você vai comprar um apartamento e você fala, quanto que é o metro desse apartamento? É sei lá, 10 mil metros, é 11 mil metros, é 15 mil metros. E você sabe mais ou menos quais regiões de São Paulo, por exemplo, ou do Rio de Janeiro tem um preço por metro mais ou menos assim ou assado. Por exemplo, em São Paulo eu sei, né? O Itaim é mais ou menos 15 o metro de um prédio mais antigo, né? A Vila Nova Conceição é mais ou menos, sei lá, 13 o metro, mais ou menos. Se você for mais para tipo Vila Mariana, vai ser mais perto de 10, 11 o metro. Dependendo da rua, dependendo do imóvel que você pega. Então o preço, lucro e EV/EBITDA são exatamente a mesma coisa. Dependendo da empresa, é 5 vezes EBITDA. Dependendo da empresa, é 7 vezes EBITDA. Mas essa empresa cresce muito. Então é um pouco mais, é 10 vezes EBITDA. Se você pensar no EV/EBITDA e no preço-lucro exatamente da forma que você pensa no preço por metro quando você olha um imóvel, você vai fazer todo sentido para você. E eu coloquei até um exemplo aqui tem as cidades, né? De 2014 também o antigo, da FIPZAP, mas é uma boa forma de analisar. Então assim, cada tipo de empresa, dependendo do crescimento, dependendo da rentabilidade, dependendo do setor, ela tem mais ou menos um preço por metro, ela tem mais ou menos um EV/EBITDA e um preço-lucro. E o nosso trabalho é justamente entender qual empresa está errada, qual empresa está barata demais para a gente comprar. E é justamente isso que eu vou explicar para vocês hoje. Então assim, preço por metro, como eu falei, também varia com várias outras coisas, né? O preço por metro, dependendo o imóvel é reformado. Vamos falar um apartamento em São Paulo, em Moema, 10 mil metros, mais ou menos. Ele é reformado? Se ele é reformado, ele é mais ou menos 12 mil metros, talvez 13 mil metros. O prédio é novo, se o prédio é novo, ele já vai para 15 mil metros, talvez 20 mil metros, dependendo, obviamente, do nível do prédio. Tem lazer completo? Provavelmente se é um prédio novo, tem lazer completo, então ele também vai ficar ali 15 para cima, R$1.000 o metro quadrado. Qual o bairro? O bairro é muito importante quando você define mais ou menos como você vai precificar seu apartamento. Financiamento está caro ou está barato? Financiamento mais barato, o preço por metro sobe. O financiamento mais caro, o preço por metro fica um pouco mais baixo. Valorização, qual o potencial de valorização daquele lugar? Isso também entra muito na conta do pessoal quando eles vão calcular mais ou menos o preço por metro. Na bolsa é exatamente a mesma coisa, só que obviamente o nível de análise, né, as características da análise são diferentes. Então para uma empresa você olha o quê? Qual é a rentabilidade da empresa? Qual é o crescimento da empresa? Qual é a visibilidade de crescimento que você tem para frente? Qual o tamanho da dívida da empresa? É uma empresa alavancada? É uma empresa que não precisa de dívida, ela gera muito caixa? Qual o setor da empresa? É um setor de commodities, que é cíclico? É o setor imobiliário, que também é cíclico? É um setor mais resiliente, é varejo? É uma exportadora que depende mais de mercado mundial do que mercado brasileiro? Talvez um pouco mais sólida, talvez menos dependente da economia brasileira? E o controlador é pilantra? O controlador dá trabalho? A governança é ruim? E muitas outras coisas que a gente pode colocar aqui. Claro, isso não é uma ciência exata, não é matemática, mas é mais ou menos você consegue entender a precificação das coisas olhando esse tipo de coisa. E aí você vai descendo no nível da análise como a gente faz sempre, né? Então assim, muita gente me pergunta, né, começando do começo, Bruce, se todo mundo olha preço-lucro, se o próprio Warren Buffett, aqui a gente tem o Charlie Munger, né, que é o fiel escudeiro do Warren Buffett. Warren Buffett e Charlie Munger são os melhores investidores de todos os tempos. O próprio Charlie Munger tem uma frase muito famosa, toda vez que você ver a palavra EBITDA, você deve substituir por lucros mentirosos. Por que ele fala isso? Porque EBITDA não é lucro. O EBITDA tira algumas coisas do lucro e você precisa, obviamente, olhar para isso também.
Então EBITDA é a mesma coisa que Lagida. O que é Lagida? EBITDA é o Lagida em inglês, né? Lagida é lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. O que o Charlie Munger quer dizer é que você tem que voltar, né? Você não pode simplesmente ignorar os juros, os impostos, a depreciação e a amortização quando você olha para os resultados da empresa. Você tem que considerar isso. E nós consideramos isso. Mas a gente usa o EV/EBITDA aqui no Brasil porque dá uma olhada aqui, eu peguei um exemplo, por exemplo, Magazine Luiza. Dá uma olhada na volatilidade do preço-lucro que ela tem no tempo. Isso aqui foi para 200 vezes lucros, aí depois caiu para 10 vezes lucros, enquanto o EV/EBITDA é um múltiplo muito mais estável. Então, para você, digamos, ter uma estabilidade maior e conseguir comparar as empresas no tempo no Brasil, o EBITDA funciona um pouco melhor. Esquece o lucro? Não, você olha o EBITDA para você ter uma noção do que está acontecendo, e eu vou falar mais disso já já, mas você olha as duas coisas, tanto preço-lucro quanto EV/EBITDA. Empresas de commodities também têm um segredinho aí que eu vou falar para vocês. Mas vamos lá. O segredo de saber o preço-lucro e o EV/EBITDA, assim como o preço por metro, é na comparação. Lembra lá no começo que eu falei? Em São Paulo, tal bairro, se o prédio é novo e tudo mais, você vai comparando as coisas, você tem muito mais noção. Então, justamente por isso, a gente no Investidor de Valor e no Antitrader, que são os relatórios que eu toco aqui na Nord, a gente faz todo trimestre, né, fechamento de trimestre, quando todas as empresas divulgam seus resultados, a gente compara os resultados de todas as empresas, os múltiplos, os EVs, EBITDAs e os preços lucros para ver o que está barato, o que está crescendo bastante, o que é mais rentável. E tudo isso está aqui nessa grande tabelona. Aqui tem a PetroRio marcada, né, maravilhosa, que a gente acaba usando também como benchmark para o resto do portfólio. PetroRio estava negociando na época, né, isso aqui é um pouco antigo, que é do primeiro trimestre de desse ano, né, de 2022. Aqui ela negocia mais ou menos 6 vezes EBITDA, 5,8. Aqui a gente vê o crescimento de EBITDA dela, aqui a gente vê o crescimento de lucros dela, aqui a gente vê a performance das ações nos últimos 12 meses. E lembra que eu falei, ó, aqui a gente vê a rentabilidade, o retorno sobre patrimônio, que é o ROI. Aqui a gente vê o ROIC, que é o retorno sobre capital investido. A gente olha tudo isso, o preço-lucro e o EV e o preço sobre valor patrimonial. A gente organiza por EV/EBITDA, porque EV/EBITDA é mais estável. Se vocês olharem o preço-lucro aqui, ó, tem preço-lucro negativo, vai ter algum preço-lucro super alto, nesse caso aqui não tem. Mas o preço-lucro acaba sendo muito volátil, é mais fácil precificar pelo EBITDA, mas obviamente a gente também olha o lucro, porque a gente, bons seguidores de Charlie Munger e Warren Buffett, a gente faz isso sempre. E a gente também compara não só as empresas entre si, entre seus setores, aqui eu tenho o setor de commodities, né? Obviamente a PetroRio, uma exportadora de petróleo, está no setor de commodities. A gente também compara com o Ibovespa, aqui a gente tem os múltiplos do Ibovespa, a rentabilidade do Ibovespa, aonde negocia o Ibovespa. Nessa época ele estava negociando a 4,1 vezes EBITDA, a 6 vezes lucros, mais ou menos o mesmo preço que o Ibovespa está hoje. Então a gente usa tudo isso para comparar as empresas entre si, para entender o que é barato, o que é caro, o que a gente acha mais barato, o que cresce mais, o que tem mais rentabilidade e tudo mais. Então assim, de novo, na comparação, fazendo esse estudo, a gente agrega os setores, faz uma média de setores, e aqui eu dei 3 exemplos que são as 3 melhores ações de 2022, que são PetroRio, Movida e Taurus Armas. Nos setores, dá para ver que tecnologia e telecom está com EV/EBITDA super alto, 50 vezes, e commodities está com EV/EBITDA super baixo, 4 vezes. Então, dependendo do setor, o preço por metro quadrado da empresa é completamente diferente dependendo do bairro. Se o bairro é tecnologia, o mercado gosta de pagar mais caro, paga lá em cima. Se o mercado é commodities, o mercado sabe que as commodities são cíclicas, então ele paga mais lá embaixo. E eu vou explicar um pouco melhor para vocês. E a gente tem as nossas 3 que são o quê? São empresas que crescem muito e são muito baratas. Quer dizer, se você vê o crescimento de EBITDA delas aqui é bem alto. PetroRio cresceu 193% no último trimestre, o EBITDA. Movida cresceu 183% e Taurus Armas cresceu 40%, enquanto o Ibovespa cresceu só 30%. Ao mesmo tempo, elas são mais baratas que o Ibovespa. Então, quase o mesmo preço, mas crescem mais. PetroRio negociava 6 vezes. Movida negociava 5,4 e Taurus negociava a 2 vezes. Então, assim, o que a gente escolhe são empresas que crescem mais que o índice, que a bolsa, ou que a média das empresas do mercado, mas, ao mesmo tempo, elas têm um múltiplo baixo. A gente paga pouco por esse crescimento.
Isso é tudo que a gente procura. Então a gente faz todo esse estudo, analisa todas as empresas negociadas no Brasil, hoje em dia a gente está fazendo no mundo também no Antitrader, e a gente define quais são as empresas que têm o melhor crescimento, têm os melhores negócios, não só crescimento, rentabilidade, dívida baixa, governança boa, visibilidade de crescimento, né? Quer dizer, você consegue ver esse crescimento se mantendo nos próximos trimestres e ao mesmo tempo você paga pouco por esse resultado, você paga um EV/EBITDA baixo, um preço-lucro baixo. É só isso que a gente faz, só e tudo isso que a gente faz. E aí você me pergunta, ok, Bruce, entendi. Faz todo sentido, preço por metro quadrado na bolsa, EV/EBITDA e preço-lucro, então assim, você tem uma noção mais ou menos de onde as empresas negociam e você fala, cara, se ela negocia um pouco abaixo disso, barata, se ela negocia acima disso, cara. E aí você analisa mais ou menos o negócio, a rentabilidade e tudo mais, que isso tudo faz parte de quanto por metro quadrado você deve pagar por uma empresa, da mesma forma que você olha quando você olha um apartamento, quando você vai comprar um apartamento. Então eu criei algumas regrinhas de bolsa para te ajudar a começar. Ah, Bruce, isso está escrito na pedra, é regra, é 10 mandamentos? Não, mas é uma boa ideia para você usar hoje. Isso varia com o tempo. Como eu coloquei aqui um exemplo aí, Itaú, o preço-lucro de Itaú varia com o tempo, não só com os lucros, mas também com o otimismo e o pessimismo do mercado. Então assim, hoje, para você ter uma ideia, qualquer coisa abaixo de 6 vezes EBITDA é barato. Claro, dependendo do setor de commodities é ainda mais barato, o setor de varejo é um pouco mais caro. E preço-lucro abaixo de 12 é barato, acima de 12 eu diria que é caro. Ou pelo menos é um pouco mais caro, mas aí também depende do tamanho do crescimento da empresa e tudo mais, de onde o imóvel está localizado, se está reformado, qual o nível da reforma, se o azulejo é Porto Belo ou se é um azulejo mais simples, se as torneiras são de ouro ou se as torneiras são de alguma outra coisa. Então assim, você precisa levar tudo isso em consideração, mas mais ou menos abaixo de 6 vezes EBITDA, abaixo de 12 vezes lucros, é barato, vale a pena comprar. A princípio vale a pena comprar, você precisa entender do negócio para ver se não tem alguma pegadinha. Então assim, um grande problema que as pessoas encontram é, no preço-lucro, por exemplo, o lucro varia com o tempo, o preço varia com o tempo, logo o preço-lucro também varia com o tempo. Então você precisa começar a entender essas coisas, como elas variam, por que elas variam, e aí você começa a entender também como que as empresas ficam baratas ou caras na bolsa. Por exemplo, você pode pegar uma empresa que tem um preço-lucro hoje muito alto, por exemplo, na pandemia o Itaú estava com um preço-lucro muito alto, mas temporariamente o lucro do Itaú caiu, as ações não caíram tanto, então parecia que Itaú ficou caro, mas não ficou caro, é porque o mercado já imaginava que o lucro voltaria, então não derrubou o preço das ações, caiu um pouco, mas e depois elas voltaram para o preço, entre aspas, normal. Então você precisa sempre prestar atenção nisso ao longo do tempo também. Então vamos lá, você entendeu como é que funciona o preço por metro quadrado da bolsa? Você entendeu como os múltiplos funcionam, mais ou menos, qual é a relação entre eles? Então comenta aqui abaixo agora quais são as empresas mais baratas da bolsa, quais são aquelas que estão com preço completamente fora da realidade. Vamos lá. Então continuando, como tudo na vida existem exceções. Uma das ótimas exceções que muita gente me pergunta são as commodities. Muita gente manda mensagem para mim, Bruce, siderúrgicas estão muito baratas, Vale está barata demais, Petrobras está barata demais. Sim, elas estão baratas, mas isso sempre acontece com as commodities. O que acontece? Basicamente eu coloquei aqui o EV/EBITDA de Vale e o preço do minério de ferro. Quando o preço do minério de ferro cai, a Vale negocia um múltiplo mais alto. Por quê? Porque o mercado já sabe que o preço do minério de ferro é cíclico. Quando ele cai, o EBITDA da Vale cai, então o mercado negocia Vale a um EV/EBITDA mais alto, a um múltiplo mais alto. É como se fosse o mercado, digamos, se adaptando para alguns movimentos que ele já sabe que vão acontecer. Outro exemplo bom aqui é quando o EV/EBITDA da Vale cai, ou a Vale negocia barata, como ela está negociando hoje, é quando o valor do minério de ferro sobe. Então assim, pensando que você está olhando o resultado da Vale dos últimos 12 meses para calcular o EV/EBITDA dela hoje, e ela está mais ou menos 3 vezes EBITDA, você está olhando para trás, você está pegando esse preço do minério de ferro já em um patamar bastante alto. Então o que o mercado faz? O mercado, para se proteger, já negocia um preço mais baixo, já imaginando, não, os próximos trimestres da Vale, o preço do minério de ferro vai estar um pouco menor, o resultado vai ser um pouco menor, o EV/EBITDA vai se ajustar para mais ou menos 5 ou 6 vezes, que é a média histórica da onde negocia a Vale do Rio Doce. A mesma coisa que não chama Vale do Rio Doce mais, né? Agora só chama Vale.
A mesma coisa funciona com siderurgia, o preço do aço, o preço do minério, o preço do aço seguem mais ou menos a mesma tendência a longo prazo. Petrobras com o preço do petróleo. Empresa de papel e celulose, Klabin, Suzano, Irani, celulose Irani, também a mesma coisa, seguem o preço da celulose no mercado internacional. Empresas de proteína, JBS, Minerva, Marfrig, elas vão estar negociando bem baratas hoje, por quê? Porque o preço da proteína, o preço das commodities está lá em cima. Segunda pegadinha que é muito interessante, crescimento. Por que as empresas de crescimento negociam a múltiplos muito altos? Porque o mercado tenta ser esperto, né? Eu não acho que o mercado é nem um pouco esperto, mas ele tenta ser um pouco esperto e ele já vê o crescimento da empresa lá na frente, já coloca esse crescimento no preço hoje. É isso que o mercado faz, por exemplo, com Sinqia. Sinqia é uma dourada do Ragazzi lá no Nord 10X, que é o relatório especializado em empresas de crescimento. O que o mercado tem? Esse aqui é a expectativa do EBITDA de Sinqia para os próximos anos. Então, ano passado ela cresceu o EBITDA 133%, o mercado espera em 2022 96% de crescimento, depois mais 20% de crescimento em 23, depois mais 33% de crescimento em 24. Isso está embutido no preço. Como a gente consegue ver isso? Olha só, hoje a Sinqia negocia 19 vezes EBITDA. Lembra que eu falei para vocês que abaixo de 6 é barato? Então Sinqia tá cara, né? Ela negocia 19 vezes, mais de 3 vezes o que a gente chama de barato. Por quê? Porque se você olhar para frente, ó, isso aqui, ó, FY 2022 é full year 2022, é o ano inteiro 2022. Quer dizer, no final do ano, o mercado espera que, ao preço atual, a empresa negocie a 13 vezes EBITDA. Quer dizer, caiu de 19 para 13, como? O EBITDA subiu. Aquele crescimento de EBITDA que eu comentei com vocês em cima, se traduziu na contração de múltiplos. Então, olhando mais para frente, Sinqia negociar 8 vezes EBITDA 2024. Você provavelmente já viu isso em algum lugar. Ela negocia 8 vezes EBITDA, um EBITDA lá na frente. Mas o que isso significa? É fácil. O mercado pega o preço de hoje, o EBITDA lá da frente e faz a mesma coisa, faz o EV/EBITDA. Então o mercado está antecipando um crescimento forte na empresa e já colocando isso no preço de hoje. Por isso que ela negocia a um múltiplo mais elevado. Vale a pena comprar essas empresas? Vale a pena se você sabe o que você está fazendo, obviamente. Se esse crescimento tem uma ótima visibilidade, eu acredito que em Sinqia é o caso Sinqia, é uma boa empresa, tem um bom crescimento que vem de aquisições e dá para você vislumbrar esse crescimento nos próximos anos já hoje, porque são aquisições que ela já vem fazendo, isso vai entrando no resultado da empresa com o tempo. Então esse crescimento muito forte tem uma probabilidade alta de acontecer. Então você fala, Bruce, cansei já, cara, para de falar de número que esse negócio está embaralhando a minha cabeça. Então vamos lá, para terminar, o que a gente busca no antitrader? A gente busca resultados crescendo forte, empresas que crescem muito forte, ao mesmo tempo negociando a um EV/EBITDA ou a um preço-lucro muito baixos. Aqui a gente tem PetroRio com um crescimento maravilhoso, obviamente o petróleo ajuda, mas o crescimento de produção dela é muito forte e ela negocia 5 vezes EBITDA, quer dizer, ela é barata em qualquer preço-lucro, em qualquer preço por metro quadrado que você imaginar e ao mesmo tempo ela tem um crescimento muito forte. E o que isso significa? Isso significa que as cotações seguem os resultados a longo prazo, os resultados crescem forte, as cotações crescem forte, o antitrader ganha bastante dinheiro a longo prazo. Então vamos lá, pessoal, comente aqui abaixo se você entendeu, se faz sentido, se ficou um pouco complexo demais. E comente também se você quer que eu comente sobre estratégias de precificação no mercado, como ganhar dinheiro, alguma empresa que você quer que eu analise. A gente volta aqui nas próximas semanas analisando tudo isso para vocês. Um grande abraço.